O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já está no parlamento de Israel, onde fará um discurso. O republicano afirmou que a guerra acabou ao embarcar para a libertação de reféns de Gaza. O Luca Bassani tem todos os detalhes. Luca, como que estão as expectativas para a região? A gente acompanhou imagens do presidente Donald Trump no parlamento, pronto não, parlamento vazio ainda sem o presidente, mas a qualquer momento ele pode discursar para falar sobre essa situação, sobre esse cenário. Quais são as informações, Luca? É isso mesmo, Paula. Bom dia a você, boa segunda-feira a todos que nos acompanham neste dia também histórico em relação à finalização de um dos conflitos geopolíticos que mais causava preocupação dentro do Oriente Médio, também com várias ramificações, várias possibilidades de causar problemas nas rotas comerciais e o sofrimento humanitário, inevitavelmente, talvez uma das principais razões pela necessidade do fim deste conflito. O presidente Donald Trump, que foi um dos principais mediadores, um dos principais líderes mundiais que pressionaram ambos os lados para se encontrar um consenso, chegou hoje ao Oriente Médio, inicialmente no estado de Israel, onde se encontrou com a família de muitos daqueles reféns que ficaram detidos por mais de 730 dias sob a custódia do grupo terrorista Hamas. Aqueles 20 reféns que estavam ainda com vida, todos foram colocados em liberdade. Aos poucos nós temos recebido as identidades de cada um deles, até mesmo algumas fotos com alguns dos seus familiares, um momento de muito alívio nacional, ao mesmo tempo que o presidente Donald Trump também é esperado para falar no Knesset, o parlamento de Israel, este que é o principal aliado dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Segundo ele, a guerra acabou. Ele disse que é um dia muito bonito e um dia para um novo começo. Essas foram as palavras utilizadas pelo mandatário norte-americano. Apesar deste otimismo, vale a gente ressaltar que apenas o primeiro passo, apenas a primeira fase deste plano de paz foi implementado com a devolução dos reféns, a chegada de ajuda humanitária e a paralisação de todas as hostilidades. Ainda há muitas coisas para serem decididas, entre elas como a faixa de Gaza será reconstruída, quem irá administrar a faixa de Gaza e qual será o papel do grupo terrorista Hamas nesse contexto. Israel e Estados Unidos não querem o Hamas em nenhuma das funções administrativas ou militares. Enquanto isso, obviamente, o grupo terrorista está irredutível e disse que não vai abandonar as armas. Isso pode ser uma grande dificuldade para a implementação do plano a partir desta semana. Ao mesmo tempo, também o presidente Donald Trump é esperado, depois desta aparição em Israel, para seguir até o Egito, a cidade de Sharm el-Sheikh, onde foi assinado o cessar-fogo, para uma cúpula da paz, que terá presença não só de líderes do Oriente Médio e do próprio presidente Donald Trump, mas de muitas lideranças europeias, seja o presidente Macron, o primeiro-ministro Starmer do Reino Unido, até mesmo o chanceler Merz da Alemanha. O objetivo é fazer com que este cessar-fogo se torne algo mais duradouro e os próximos passos sejam dados, mas, como disse, há grande dificuldade para saber o futuro, considerando os interesses dos diversos grupos. Fato é que é um dia de alívio para palestinos e israelenses. Do lado israelense, aquelas famílias que esperaram por mais de 2 anos rever os seus entes queridos estão podendo fazer isso durante esta manhã, um momento de muita alegria nacional, muitas bandeiras de Israel, dos Estados Unidos, fotos do presidente Donald Trump, muitos deles se reunindo na Praça dos Reféns em Tel Aviv, um ponto de muito luto dentro da cidade, das principais cidades de Israel, ao mesmo tempo que os palestinos também fazem o seu caminho de volta à sua casa no norte da faixa de Gaza, e muitos deles começam a poder reconstruir as suas vidas ainda sem saber qual será o futuro. Acho que já observamos nas imagens do lado esquerdo, aqueles que nos acompanham, que a movimentação no parlamento é grande. Provavelmente, em poucos instantes, o presidente Donald Trump tomará a tribuna para fazer o seu discurso, que deve não só mostrar o agradecimento ao governo de Benjamin Netanyahu e mostrar também a dificuldade que foi conseguir com que esse cessar-fogo se concretizasse, mas deixar claro quais são os seus objetivos para o longo prazo. Lembrando que há uma vertente dentro do parlamento israelense, principalmente aqueles que dão sustentação política a Benjamin Netanyahu, que gostariam da anexação de Gaza. Os partidos mais conservadores, aqueles chamados de ultra-ortodoxos, gostariam de uma anexação completa do enclave palestino, algo que foi descartado completamente pelos norte-americanos
porque sabem que isso significaria uma violação do direito internacional e de uma série de resoluções. Então, ao mesmo tempo em que há um movimento de comoção e de alegria pelo fato dos reféns terem sido libertos e a guerra ter terminado, há uma grande pressão política sobre Benjamin Netanyahu, que tem uma coalizão muito frágil dentro de Israel, são 120 cadeiras dentro do parlamento que nós observamos aí, Netanyahu tem apenas 60, ou seja, o número mínimo para poder governar, sendo que os partidos mais conservadores, mais ortodoxos na sua visão do judaísmo, representam cerca de 11 cadeiras, ou seja, se essa facção estiver insatisfeita com os próximos passos, com aquilo que será decidido, eles podem pular fora do governo e fazer com que a coalizão governista caia da noite para o dia. Então, Netanyahu tem a tarefa muito difícil de equilibrar as promessas feitas ao seu principal aliado estrangeiro, Donald Trump, e as promessas feitas internamente para aqueles que o dão sustentação política. Não será fácil, serão dias de muito cálculo político feito, mas obviamente que nada disso pode ofuscar a alegria vivida pelos israelenses, sobretudo as famílias que esperaram tanto tempo sem saber se estavam vivos, mortos, se estavam muitos deles debilitados no seu estado de saúde, se foram agredidos ou até mesmo tiveram partes dos seus corpos perdidas pela crueldade do Hamas. Muitos deles voltaram, 20 deles, obviamente, com vida, já estão com as suas famílias, enquanto os outros 28 corpos ainda aguardam para ser repatriados. Esta que tende a ser também uma das desafiadoras tarefas dos próximos dias. Afinal, o próprio Hamas e o próprio premier Benjamin Netanyahu admitiram que talvez não seja possível recuperar todos os corpos depois deste caos dentro de Gaza. A gente vai ficar acompanhando, obviamente, o dia inteiro de plantão para trazer as informações desse dia histórico à nossa audiência. De volta ao estúdio. Luca, bom dia, Marcelo. Luca, eu queria conversar com você desse papel decisivo mesmo do Donald Trump, que ele passou a tomar a frente, começou a negociar com outros países a participação do Catar, né? E ontem houve a divulgação dos bastidores, que naquele momento onde houve o ataque lá no Catar, que foi promovido por Israel, havia ali negociadores justamente tratando dessa questão que estamos falando agora, né? A questão da paz ali e também o cessar-fogo, principalmente. Como você disse também, né? Houve uma crescente, nós tivemos a Assembleia Geral da ONU, Mahmoud Abbas, que é, né, o presidente da Autoridade Palestina, também prometeu que o Hamas ficaria de fora da questão política lá em Gaza, isso foi também colocado, e houve uma crescente também pressão dos europeus e Trump começou a agir praticamente também forçando o Netanyahu a aceitar as condições, né, Luca? Exato, Marcelo. Bom dia também, muito bom falar com você. Um ponto que é fundamental a gente trazer aqui, que torna o plano de paz de Donald Trump mais viável ou até mesmo concretizável em relação aos outros apresentados, é que ele coloca duas coisas muito importantes. Ele deixa a possibilidade de retorno aos palestinos, dizendo que no período de reconstrução de Gaza, aqueles que deixarem a faixa de Gaza poderão voltar sem perder a sua cidadania, sem perder os seus pertences, as suas propriedades, algo que não aconteceu no passado, por exemplo, na Cisjordânia. Então, o direito de retorno foi fundamental para que os palestinos aceitassem. Tirando isso, ele recomenda que seja feita uma espécie de grupo de Conselho da Paz, que será formado por tecnocratas palestinos, ou seja, não apenas governado por estrangeiros, muitos deles europeus, mas também pelos próprios palestinos, que são especialistas nesse caso. Então, acabou sendo um plano de convergência para ambos os lados.